Olá pessoal, vamos para mais uma edição da SouSaf em Campo e hoje a nossa escalação tem aí o Dr. João Franco, Fernando Araújo, Júlia Queiroz, né, nossa convidada aí, a primeira mulher participando aí do SouSaf em Campo. Seja muito bem-vinda, Júlia. E apresentando um pouquinho aqui da Júlia, ela é advogada da LDVC Advogados Associados, é graduada em Ciências Jurídicas pela Universidade de Taubaté, pós-graduada em Direito Tributário pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva e atua nas áreas de Direito Civil e Recuperação Judicial. Ela tem foco ali em reestruturação de empresas e gestão estratégica de litígios. Bem-vinda, Júlia. Obrigada a todos pelo convite, doutor João, doutor Fernando. Espero contribuir de alguma forma aí com esse bate-papo. Maravilha. Bem-vinda, doutora. Muito bom trocar uma bola aí com você hoje. Bom, pessoal, nós temos muitas notícias aí da semana passada, do final de semana. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho dos jogos. Palmeiras e Santos aí, teve virada aí na tabela, na liderança. E o que vocês têm para falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu acho que foi um jogo interessante, né? Claro que o Palmeiras ele estava lá com bastante desfalcado pela data FIFA, mas o Santos mostrou que ainda pode permanecer aí na primeira divisão do futebol, né? E ainda mais, eu acredito aí, meio que impulsionado pelo projeto que o Santos tem de se profissionalizar o ano que vem. Mas a Júlia, que eu conheço, que é uma palmeirense, não deve concordar muito aí comigo. Eu acho que um lado que estava mais desesperado. Aí o desespero foi maior e teve que fazer um pouquinho mais. É. A grande polêmica ficou na arbitragem, né? Que também me parece aí que teve polêmicas tanto no jogo do Santos como no jogo do Flamengo. Aquele evento da arbitragem lá, pelo jeito, não deu muito certo, não. Toda rodada a gente tem polêmica, né, de arbitragem, infelizmente, né? É. Mas um ponto que é legal a gente traçar aí da rodada do final de semana aí, desse jogo do Palmeiras, foi a questão de que o Palmeiras acabou ficando um pouco revoltado ali com a CBF, né? De marcar esse jogo agora, tendo prejudicado o Palmeiras, mas o que eles deixam de lembrar, né, que em que pese os jogadores são todos de seleção e ficam fora, foi o Palmeiras que solicitou lá atrás a remarcação desse jogo. E como ele tem aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, um relacionamento melhor ali com a CBF, eles conseguiram. Naquela oportunidade, o Fluminense também havia pedido para ser remarcado o jogo e não foi autorizado. O Palmeiras teve lá atrás uma vantagem, só que agora eles perceberam que essa vantagem realmente não valeu de muito, né? Porque no Campeonato Brasileiro a gente sabe, se você perde 3 pontos para o primeiro ou para o último colocado, são os 3 pontos ali que vão fazer diferença. Então, todo jogo vale. Então, talvez eles não pensaram nisso. Naquela oportunidade, tinham menos jogadores convocados. Mas eu vejo assim, o Palmeiras ele acabou aí pagando caro por ter elogiado a CBF lá atrás. Mas ainda tem a polêmica do Bruno Henrique, né? O julgamento do Bruno Henrique, o que vocês acharam disso? Então, é totalmente, como eu disse, né, num outro programa aí. O STJD não faz parte do Poder Judiciário, né? É um tribunal para julgar, tribunal privado para julgar pessoas, né? Que é para jogadores e pessoas que atuam lá nos campeonatos de futebol, clubes, etc. E com um julgamento com base nesse tipo de questão, ficou claro, né, que a CBF está privilegiando aí o Flamengo ao invés do que deveria ser a proibição dele jogar alguns jogos, né? Dele estar suspenso por alguns jogos aí dentro da legislação aí dos campeonatos esportivos, que não é do futebol, que não é uma legislação aprovada, né? Que é também uma legislação interna ali da entidade privada, né? Que é a CBF, que faz aí as regras dos campeonatos e as punições, né? E outros jogadores tiveram punições muito maiores por problemas menos graves, como a questão das apostas.
Teve jogador com o mesmo problema, né? E punição de 360 dias, né? E não faz muito tempo, né? Então, jogador do Curitiba, por exemplo, então é meio, né, duvidosa aí essa decisão em relação a por que um peso para um, por que outro peso para outro, né? Fica meio complicado. E o que me deixa aí mais assustado é que, mais uma vez, assim, a CBF, que é quem ali tem que comandar, né, tem que organizar, cuidar e principalmente tratar bem do produto futebol, ela mais uma vez passou ali para a gente, deixou, na verdade, que a credibilidade do futebol ela diminuísse. Por quê? Com uma decisão dessa, no momento em que ela diz o seguinte: olha, jogador de futebol, quando você conversar sobre cartão amarelo com alguém da sua família, se você falar que talvez vai fazer uma falta para ficar fora de um jogo, alguma coisa nesse sentido, e essa pessoa apostar, não vai dar problema nenhum para você. Então, olha o que ela está fazendo com o futebol, gente. Essa decisão acaba prejudicando a credibilidade, porque um próximo jogador ele vai ter ali uma decisão sobre esse tema, onde ele vai dizer: eu não posso ser condenado. Vocês estão entendendo aqui o prejuízo, talvez, para o produto futebol, que uma decisão dessa acaba trazendo, né, e agravando aí para o esporte, para a credibilidade? O que vocês acham? Bom, eu não li a sentença, né? Mas eu acredito que vai abrir alguns precedentes aí, até porque é o primeiro fato que não houve uma punição tão severa, vamos dizer assim, né? Como em outros casos. Só que, assim, dependendo, tem que ver também, assim como, por exemplo, no processo penal, né? Deve ter algumas atenuantes ali que foram justificadas pelo julgador que deixaram um pouquinho mais amena aí essa penalidade. Pode ser que, assim como o doutor Fernando falou, em outros casos, isso também aconteça, né? Mas tem ali alguns requisitos que majorem essa penalidade. Então, cada caso é um caso. Precisa analisar a sentença para ver o que realmente eles consideraram ali para não penalizar como das outras vezes, né? Como dos outros jogadores. É uma polêmica mesmo, eu acho que ela vai se estender uma discussão por um bom tempo ainda, né? Infelizmente. E essa questão das apostas, né, elas estão aí como principal fonte de receita de patrocínio dos clubes, né? Então, também é uma questão bem delicada ali de se tratar, né? E lembrando que o Betano, que patrocina o campeonato, patrocina o Flamengo. Tem essa Sim. questão também muito interessante. E não é de hoje que pessoas ligadas ao STJD aí, elas têm problemas aí, né? Inclusive saiu notícia aí de uma advogada que também fazia parte do STJD aí, que estava envolvida aí em fraudes do FGTS aí. Inclusive o técnico Oswaldo de Oliveira, o Paulo Guerreiro, que era do Corinthians. Felizmente, o futebol, né? A parte que deixa tão legal como essa questão do Palmeiras, né? O líder ter perdido para o Santos, que é onde valoriza o Campeonato Brasileiro, né? Que é essa competitividade, essa não previsibilidade, que é onde dá mais valor para o produto futebol no Brasil, ela acaba sendo manchada com quem dirige o futebol. E aí, trazendo mais uma pauta, Danilo, Fernando, o que vocês acharam dessa auditoria que constatou que o Corinthians não tinha, um clube do tamanho do Corinthians, não tinha uniforme para jogar contra o Fluminense no Maracanã? Tá mudo aí, Fernando. É mais do que a gente sempre fala aqui todo dia, né? É mais do mesmo, ou seja, mais da inexistência de uma gestão, mais de um profissionalismo, quer dizer, menos, né, de profissionalismo ali no futebol, porque o que ocorreu ali foi um absurdo. O pessoal fazia ali com essa parte da roupa ali, né, do pessoal, do equipamento de esporte, por assim dizer. E você via que tinham desvios ali milionários, né? E
o fato de chegar para um jogo e não ter à disposição do clube o uniforme branco, né, que era o caso, se eu não me engano, lá do Fluminense. Uniforme Que 1. o Fluminense ia jogar com o uniforme 1, Corinthians lá não tinha o uniforme 2, né? Tamanha a farra das coisas no Corinthians. Então, isso é um absurdo. Isso daí é para que a gente possa conscientizar aí o torcedor, os amantes do futebol, porque, assim, muitas vezes é vendido aquele negócio para a gente, vão vender o meu clube. Não é isso. Não é isso. Quando a gente fala em SAF, fala em administração, é que precisa ter alguém ali para gerir, tem que ter um gestor. Alguém tem que organizar essa farra, acabar com isso. Porque do jeito que tá, não tem nem uniforme para jogar. E aí, João? É vergonhoso, né, você falar sobre isso, porque é a mesma coisa de chegar no seu trabalho e não ter computador. A mesma coisa que você, né? Esse é o material de trabalho do atleta. E eu vi também que nas categorias de base, no futebol de salão, que o futebol do salão do Corinthians é vitorioso, tá numa outra final aí, na Liga Nacional, os caras estão usando roupas, né? Uniforme de 2021, furado, 2019. rasgado, né? O pessoal do Sub-17. Então, quer dizer, eu vejo que o Corinthians ele já está no abismo, caindo, né? Falta bater no chão, porque isso aí é o fim da picada, né? Daqui a pouco vai estar que nem o time do ex-Papa lá, né? Do finado Papa, o São Lourenço lá, que o pessoal não tem nem o que comer. Lá na Argentina também passando situações terríveis. E é uma falha aí estrutural de controle no clube, né? É o que... Desvio, né? No caso aí é desvio, exato, né? Exato. Questiona porque a transparência, a auditoria, o que ela fez? Inclusive, ela comprou um uniforme de um desses caras que estava desviando, para provar que era o desvio. Absurdo. É uma coisa assim surreal, que uma coisa surreal que acontece no Corinthians, né? E, como eu sempre falo aqui, vai ser muito difícil sair dessa situação, ainda mais desse estatuto aí que eles querem aprovar, que 51% fica com o clube. Quem vai investir no Corinthians, né? Ninguém. E pegando o gancho um pouquinho dessa questão, né, e relacionando com o fair play financeiro, que é algo que a CBF está aí divulgando e que vai ser lançado oficialmente no CBF Summit, agora dia 26 de novembro, como que vocês veem essa questão de, por exemplo, os clubes que hoje estão devendo ali fornecedores, outros clubes, os jogadores, né, dívidas trabalhistas, e tendo ali já algum tipo de sanção, talvez mais imediata, já para o ano de 2026, como é que vocês enxergam isso como, né, uma possibilidade realmente, e mais que isso, até a importância, né, com relação a esse aspecto, porque às vezes você tem um clube que está nessa situação, né, que é uma situação crítica do Corinthians, ainda faz contratações, mesmo devendo contratações de anos anteriores para clubes que têm uma estrutura muito menor, às vezes. E esses clubes, às vezes, sofrendo de resultados esportivos ruins, porque eles não têm ali acesso a um recurso financeiro que, se fosse de forma justa, ele teria, porque ele vendeu o atleta, deveria receber, e ele não recebe. Como é que vocês veem essa questão do fair play? O legal é até deixar bem claro aí para o pessoal, né, Danilo? Que eu vejo muita gente confundindo fair play financeiro com um teto de gastos, né, doutor João? Geralmente a gente vê aí o pessoal falando, vai ter um teto que o time não pode passar. Não é isso. O clube, ele pode gastar até quanto ele pode arrecadar. Não pode ficar negativo. A ideia do fair play financeiro é essa. Se o seu time tem condições de contratar jogadores, tal, ele vai conseguir continuar contratando, desde que ele consiga comprovar que vai pagar, não vai dever para ninguém. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Fair play financeiro é diferente de teto de gastos, né? O fair play financeiro é uma conversa muito complexa, né? Porque eu segui o modelo europeu, que é 70% do faturamento do ano anterior, sem falar dos gastos, óbvio. Só por esse aspecto, você já vê que os clubes pequenos eles terão uma grande dificuldade,
porque eles não faturam tanto como os clubes grandes. Então, isso aí também é uma coisa complexa de se analisar, porque o faturamento dos clubes pequenos é menor. Se pega o Flamengo, 1,8 bilhão, ele tem 70% de 1,8 bilhão para ter como folha todo o pessoal do futebol, né? Todo o pessoal do futebol dentro desse limite aí de 70% do ano anterior. Você pega clubes como Corinthians, São Paulo, Santos, etc. Acho que hoje esses clubes estariam fora, né, dos campeonatos, seriam expulsos, né, estariam impedidos de participar pelo fair play que a CBF apresentou aí, né, as regras, porque eles não atingiriam nem a questão do faturamento e nem a questão das dívidas, né, do passivo. Então esses clubes praticamente, eu não vejo outra saída senão a SAF, que aí para eles continuarem participando dos campeonatos, porque da forma que está, Júlia depois vai falar aí de recuperação inicial, da forma que está, esses clubes hoje, pelas regras, né, do fair play financeiro, não poderiam participar do campeonato. E aí você tem esse problema também, que é tirar esses clubes do campeonato, e como fica o campeonato, né? É uma pesquisa feita, só 6 clubes estariam dentro das regras aí para o fair play financeiro, com os requisitos, né, que a CBF colocou. São os times que estão ali no topo, né, que é o Palmeiras e Flamengo, mas também tem Juventude, Criciúma, Cuiabá, que estão dentro aí da regra. Sim, Então, complementando, acho que Atlético Paranaense e Atlético Goianiense também. Atlético Paranaense também. A gente teria esses clubes aí hoje, né, dentro ali de um escopo que ainda está sendo discutido, né? Então, assim, a gente não tem isso fechado, vai ter esse lançamento oficial, mas ele foi também meio que construído ali em grupo com a participação dos clubes. Então, não dá para ninguém falar ali que não sabe do que está acontecendo, os clubes sabem do que está acontecendo. A grande questão é a que passos serão dados essa questão ali da adequação, né, ao fair play financeiro para que a gente consiga manter, né, um andamento ali de campeonato que faça sentido até para o próprio torcedor, né, porque dada a situação de muitos clubes aí, fica muito complicado. lembrando que o próprio Barcelona, pelo fair play financeiro, ele teve que deixar o Messi ir embora naquele ano que o Messi foi PSG, porque a folha ia ultrapassar Limite, as regras, né? Uhum, exatamente, com certeza. E falando de fora, né, já que você trouxe aí esse aspecto do Barcelona, a gente pode falar um pouquinho também da Itália, que terceira eliminatória seguida aí que está indo para a repescagem, né? Vamos ver se dessa vez eles conseguem pelo menos classificar, né? Eu me lembro que a Itália, nos anos 90, né, era uma potência, 80, nos anos 80, então, todo jogador queria jogar no campeonato italiano. Era Maradona, Falcão, e um monte de jogador brasileiro mesmo tinha como destino a Itália, né? E depois aí eles tiveram problemas aí com questão do dinheiro, né, que acabou saindo lá dos clubes de futebol da Itália. A Itália teve também, como no Brasil, gestões terríveis, né, Berlusconi no Milan e outros aí. E os clubes acabaram se afundando, né, e aí levaram com todo o futebol italiano junto, né, que agora você vê quantos anos está tentando se recuperar. E a Itália ainda é o país que está mais próximo aí do Brasil em títulos, né, mundiais. Exatamente, com certeza. E era aquilo, né, gente? Para a gente entender aqui a importância do negócio futebol, do produto futebol. É o que o doutor falou. Nos anos 90, cara, todo mundo falava de um time fora do país, falava do Milan, falava da Inter ali, 1990, todo mundo sabia que era La Corunha, sabe? La Corunha não, né? Mas o da Itália lá, o Parma, que tinha ali uma conexão até com o Palmeiras, né? Eles fizeram ali uma troca ali de jogadores, aquela coisa toda, na época da Parmalat. Então, assim, o futebol forte na Europa era o italiano. E aí o que aconteceu? Começou realmente isso, pouca gestão, do nada só um clube começa a ser campeão, aí aquele clube que
já começa a ir mal das pernas, ninguém mais começa a acompanhar o campeonato, porque ele não é disputado, aquela coisa toda, e isso influencia, os jogadores começam a sair, começam, para tentar fazer esse futebol ficar atrativo, começam a trazer jogadores de outras seleções, né, e acaba não conseguindo formar uma base. E é isso que a gente está vendo hoje aqui no Brasil, porque você olha os principais times, os principais jogadores dos principais times do Brasil, você vai encontrar ali 2 ou 3 que não são do Brasil, não são da seleção brasileira, entendeu? Então, eu acho que se a gente não tomar cuidado, a seleção brasileira vai correr o risco de viver o que a Itália hoje está vivendo. Porque é aquele negócio. O futebol tem a tradição, que o doutor falou. A Itália tem uma estrela a menos aí que a gente. Mas, pô, isso daí não vai ganhar jogo. Esquece. Como diria o Galvão Bueno, não tem mais bobo no futebol, amigo. Acho que para ganhar a Copa tá complicado, né? Mas para não participar, acho que já está uma distância maior, porque na América do Sul os outros países estão também numa distância de estrutura e financeira muito, né, maior aí do Brasil, né? Então a Itália já enfrenta uma concorrência maior na Europa. Agora o Brasil, em relação à América do Sul, até hoje a gente soltou uma notícia no nosso blog sobre a questão do Verón, né, que é um ícone do futebol argentino e presidente do Estudiantes atualmente, criticando mais uma vez, desde o ano passado, ele vem tecendo críticas fortes ali em relação a essa impossibilidade dos clubes se tornarem SAD. Uma briga entre até o próprio governo, que apoia essa questão da estruturação dos clubes como empresa, e da AFA, né, que já não quer ter esse caminho, e tem um apoio ali de Boca, de River, porque tem essa questão cultural muito forte na Argentina, da associação, né? Então isso é muito visceral, acho que, para eles. Então está muito mais difícil lá esse processo avançar do que foi aqui no Brasil. É verdade. A Argentina é um país associativo e é o único país que não tem nenhuma legislação, e nunca teve, né, nenhuma legislação que permitisse o clube sair do modelo associativo. Exatamente. E a marca Pelé? Foi vendida Marca aí? Pelé. O que eu achei o preço que foi um saldão ali, viu? Porque eu achei que valia mais a marca Pelé. 95 milhões me surpreendeu o valor. Achei que seria algo mais Eu achei que um não valor teria maior. preço. Achei que não teria preço. E E na adquirida minha aí pela opinião, empresa né, do Neymar, né? do pai dele, na minha opinião, isso só demonstra, minha opinião, tá? Não li em lugar nenhum, não tenho nenhuma notícia, mas só demonstra o interesse do Santos se tornar um clube empresa e de ter aí a família Neymar participando desse clube empresa e agora com a marca Pelé. Inclusive, eu sempre falava para as pessoas, para os colegas santistas, falar, pô, imagina se o Santos vira um clube empresa e se aproveita ali de ter a marca Pelé em conjunto, os eventos que poderiam ser feitos, tudo os produtos, tudo que poderia ser explorado, Santos e Pelé dentro do mercado de futebol. E me parece que eles vão fazer isso aí. Eu não falei com o pai do Neymar, mas eu não sei se ele ouviu pelo meu celular aqui, essa é a minha ideia que eu sempre falei. O que você achou, Mas Júlia? Eu acho que é uma oportunidade aí para nascer uma grande empresa. Não vejo outro motivo para essa compra. Uma coisa que a gente tem que falar é que o pai do Neymar, assim, eu já vi algumas entrevistas dele, assim, ele falou que fez 50 milhões de reais primeiro que o Neymar. Uma coisa que a gente tem que colocar é que esse cara aí, ele tem uma questão ali, um tino ambicioso, né? Ele consegue ali usar uma estratégia de inteligência para transformar potencializar uma marca, né? Que era a marca que ele cuidava ali, que ele geriu, que ele gera, organiza e tal, até hoje, que é o filho dele, que é o Neymar, é a marca Neymar. E agora, com esse passo aí, que o doutor João também comentou, que tem essa possibilidade de unir essa marca, a marca do Neymar e ao Santos, virar uma SAF, aí, assim, eu fico até pensando, será que o Santos ele vai conseguir uma parte significativa do valor dessa marca Pelé, né?
ou a maioria da fatia vai para o Neymar Sports, né? Até onde a gente pode entender que essa empresa ligada a um jogador vai agir ali da melhor forma para potencializar o Santos. Eu acreditando no Neymar pai e vendo tudo que eu vi ele fazer ali, há quantos anos o Neymar não joga em alto, né? Em alto nível, e o cara consegue estar sempre ali, ó, sempre sendo um dos mais pagos, dos mais vistos, dos mais acionados. Então, na minha opinião, eu acredito que eles tomando conta do Santos e com a expertise ali do pai dele, vai virar um time gigante ali, ó. Gigante. Eu fico me perguntando aqui se ele fosse vender a marca Neymar, quanto que ele pediria? Acho que não existe essa possibilidade ali, viu? Quanto ele pediria? Tá certo, Vamos pessoal. ver os próximos capítulos. Exatamente, vamos acompanhando. Mas vamos entrar num assunto muito importante hoje, aproveitando a participação da doutora Júlia Queiroz, recuperação judicial, né, trabalhar esse tópico aí no meio do futebol, que é um assunto aí muito importante, dado todas as questões que a gente trouxe, né, das dificuldades financeiras dos clubes, essa necessidade que eles têm ali de reestruturação. Júlia, fala para a gente um pouquinho sobre a legislação aí de recuperação judicial para os clubes de futebol. Bom, com a lei da SAF, né, até antes mesmo os tribunais, eles permitiam ali que essas associações civis pudessem entrar em recuperação judicial e tentar quebrar um pouquinho, né, antes da minha fala aí, o nome pejorativo recuperação judicial, né, que muitos entendem aí que é como se fosse o fim da empresa ou da associação civil que busca ali no judiciário se reorganizar, né, para voltar ali com mais força, né. Não quer dizer, a recuperação judicial não significa que a empresa quebrou, né, e sim que ela está com uma dificuldade e precisa se reorganizar. E a Lei 11.101, ela traz isso, ela traz um conjunto de regras ali, né, para que a empresa possa diretamente, diferente de quando a legislação previa a concordata, né, ali na recuperação judicial ela pode diretamente negociar com os seus credores, né, de todas as classes, e buscar, junto com esses credores, né, através do plano de recuperação judicial, se sorguer, né, voltar ali a ter a sua saúde financeira, administrativa. É isso. E o clube precisa, Júlia, se transformar em SAF para fazer uso dessa recuperação judicial, dessas estruturas de Não, o reestruturação? clube, como associação civil, a legislação, a lei da SAF 13.143, isso mesmo? Ela prevê que as associações civis, né, o clube não precisa se tornar SAF para participar da recuperação judicial. Mas no meio de uma recuperação judicial, ele pode se tornar SAF também. Não tem uma ordem. João, Fernando? A lei ela fala, né, que o clube virando SAF, né, tem que disponibilizar aí sempre 20% do faturamento mensal destinar aos clubes originários, né, e o clube originário tem que escolher uma das opções para fazer sua reestruturação, né, que seria o regime centralizado de execuções ou a recuperação judicial, como disse a doutora Júlia aí. Então é um modelo que também acho que os clubes adotarão aí para não ter o problema do fair play financeiro, né? E existem outros mecanismos, além da recuperação judicial, para um clube ali se reestruturar, né, nessa parte ali financeira? Como que seria, doutora Júlia? Sim, é o que o doutor João falou. Tem um regime centralizado das execuções, né, em que todas as execuções movidas contra aquele clube, por exemplo, são centralizadas em um único juízo, e ali é feito separado um percentual, acredito que do faturamento, né, doutor João, para que seja pago essas execuções, e também a recuperação judicial e extrajudicial, né, que também é prevista ali na legislação e pode ser feita. O bom é que o plano que for ser feito, seja ele, eu chamo plano, porque em qualquer opção você tem que fazer um plano de pagamento,
O plano já pode contar com os 20% das receitas do clube ali, com o valor da venda das ações, né? De imediato também. Sim. Na hora que vira SAF, tem um contrato onde as ações são vendidas pelo clube associativo e tem um valor de mercado. Então, com esse dinheiro, mais o dinheiro do faturamento mensal, o clube original tem uma grande oportunidade de conseguir se livrar dos seus problemas financeiros aí. E normalmente os créditos trabalhistas ali, cíveis e fiscais, doutora Júlia, como que ficam aí nesse processo aí de recuperação? Bom, Como que se dá essa negociação e tudo mais? Assim como numa recuperação judicial, né, sem ser de clubes, vamos dizer assim, esses créditos são classificados, né, os trabalhistas, aqueles decorrentes da Justiça do Trabalho, de acidentes do trabalho, aí tem os créditos quirografários, que são aqueles decorrentes de... que na verdade, é a maioria, em alguns casos, que são decorrentes de negócios, né, que não estão ali ligados à alienação fiduciária, e tem também a classe 3, a classe 2, eu pulei a classe 2, né, doutor João? A classe 2 é referente a esses créditos de fidúcia, de... Garantia real. Garantia real, né? Tem vários aí, que até institutos que a gente difícil vê, né? A classe 3 de quirografários, como eu falei, a maioria dos negócios, que não a de alienação fiduciária, e a classe 4, que são de pequenas empresas, né, microempresas e empresas de pequeno porte. Bom, os credores, eles são convocados, né, para participar da assembleia, e aí eles têm a opção de aceitar ou não o plano, né? Mas, assim, a grande discussão é que as pessoas, elas, como crédito trabalhista, vamos supor que um clube tem um crédito trabalhista de 50% ali, né, da dívida. Eles têm que considerar que não é a votação ali pelo valor do crédito, né, e sim por cada credor, pela cabeça. Então, às vezes, um crédito trabalhista que de um jogador ou de algum funcionário que seja de 5 milhões, eles não têm que se assustar, mas sim convencer aquele credor, entendeu? Que é muito importante aquele voto. E pegando até esse gancho aí da doutora Júlia, a gente tem acompanhado aí nos últimos meses, né? A gente viu, até a doutora Júlia me acompanhou também lá na aula do doutor Sérgio. Mandar um abraço para ele aí, ele que vai assumir ou já assumiu, Danilo? Você que está em BH. Ele está assumindo, né? Ele estava como suplente, né? Ele assumiu a vaga ali de outro deputado. Isso. E aí nós estávamos participando do curso dele, né? Também informando ali, explicando e aprendendo, né? Sobre a SAF. E lá a gente verificou que alguns times, alguns clubes, eles estão tentando entrar nesse regime centralizado de execução, para vocês verem como a SAF realmente é uma lei que ela veio para ajudar. Aí tem os clubes, que são os espertos, eles não querem virar SAF, mas eles querem usar esse regime centralizado de execuções para conseguir ali pagar umas dívidas e ter dinheiro em caixa. Só que o que a gente vê, né? Na verdade, os clubes, eles querem o benefício da lei, da SAF, mas não querem a responsabilidade da SAF, né? Então, isso é para o pessoal que está aí nos acompanhando aí realmente entender a importância do clube virar SAF, porque ele tem vários benefícios, ele tem vários procedimentos. E o melhor de todos é a responsabilidade de quem está na gestão. O grande exemplo aí de utilizar de novo, né? O Corinthians, que se utilizou aí do RCE e não pagou. Não pagou a primeira parcela, pediu mais uma extensão. Ninguém pode dizer que o Corinthians não serve de exemplo, ele pode servir até de mau exemplo. Mas para falar em exemplos, né? Aí tanto a doutora Júlia, João, Fernando, que vocês puderem trazer aí. Clube que é SAF
e fez uso ali da recuperação judicial, e tirando o Corinthians ali, algum outro clube que não seja SAF e que também faz uso, uma comparação aí entre eles, se for possível, ou pelo menos citar os exemplos aí para a gente trazer para a nossa audiência. Bom, um clube que é SAF e entrou em recuperação judicial tem o Santa Cruz, certo? O time Santa Cruz. Hoje, inclusive, eu vi uma notícia que apareceu essa notícia para mim, mas ela não é tão atualizada. E um benefício interessante da lei de recuperação judicial é a possibilidade de, após distribuir a recuperação judicial, esses clubes, eles podem fazer tratativas com os credores antes de apresentar o plano, né? Chamada ali a tutela cautelar antecedente. Ou seja, o juiz você pede uma liminar para o juiz, as execuções ficam suspensas por um prazo, ou seja, eles não sofrem nenhum tipo de bloqueio, e aí, a partir desse momento, eles conseguem fazer mediações com esses credores, né? Antes mesmo de apresentar o plano. Inclusive, o Santa Cruz, agora nesse mês de novembro, tem 4 mediações para fazer com os seus milhares de credores, inclusive disponibilizando ali, acho que 7,7 milhões, algo assim, para já efetuar o pagamento, e aí quando chegar no plano de recuperação judicial, ali a dívida está bem menor. Um que não teve SAF, eu acho que foi a Portuguesa, né, gente? A Portuguesa aqui, ela iniciou na recuperação judicial normal, e aí posteriormente veio com aquela conversa de que realmente ela estava virando uma SAF. Mas eu lembro ali no âmbito trabalhista, algumas ações que foram trancadas em razões da RJ da Portuguesa. Hoje ela foi vendida, né? Hoje é SAF, tem uma discussão aí. E 2 clubes que são SAF e que os clubes originais estão em recuperação judicial, se não me falha a memória, é o Botafogo e o Vasco, lá do Rio de Janeiro, né? Os 2 clubes, eles têm a SAF e tem o clube original associativo em recuperação judicial. E como não tem notícia negativa, pelo jeito está tudo certo lá com os prazos da recuperação, plano e tudo mais. Porque se tivesse notícia negativa, a gente saberia. Eu tenho o Cruzeiro aqui também de Minas, né? Que também entrou em recuperação judicial. Que é o seu time, né? Isso aí. Tá em Cruzeiro... recuperação judicial, mas nem parece, né? Então, quando tá tudo bem, você não vê, né? Falar nada, porque se o credor está recebendo... Eu acho que o Vasco entrou com RCE, doutor. Eu acho que o Vasco entrou com RCE. RCE? Então tá. E o Vasco ele é SAF, né? E entrou na justiça contra o próprio administrador. Contra o controlador, e agora quem controla a SAF do Vasco é o próprio clube, né? Isso. Nós estivemos lá no Fórum SAF aí com a advogada que cuida de todo esse procedimento lá com o Vasco da Gama. E não é fácil, né? No caso, acho que do Cruzeiro e do Botafogo é mais fácil, que tem uma SAF com um investidor que está cumprindo também com as suas obrigações contratuais, e aí ajuda o clube a pagar, né? Agora, no caso do Vasco, tem essa diferença que não tem mais um investidor, né? Eles estão procurando outra pessoa para conseguir investir no clube, na SAF do clube, né? E nesse caso da SAFs, né, o prazo é até 10 anos para poder cumprir com as obrigações da recuperação? Seria um plano de até 10 anos? Não, aí é o plano, Danilo, é qualquer um, mas a legislação da SAF, né, falando no caso da SAF, ela obriga que a SAF disponibilize 20% das receitas, essa é o que está na norma, até a quitação dos credores. Eu acredito que legislação da SAF. 10 anos é o prazo que é previsto para pagamento do crédito tributário, que é disponibilizado. Que não entra no plano, né? Porque é um crédito que não se sujeita ao plano de recuperação judicial, mas a legislação hoje prevê essa facilidade aí de pagamento da questão tributária. É crédito extraconcursal, né? Os tributos. Seria aquele prazo de 6 anos, que pode ser estendido por mais 4? Então, são 6 anos inicial, mais 4, que aí daria 10. Na verdade, hoje a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela disponibiliza, inclusive, você
incluir formas de pagamento não sucessivas. Então, você pode efetuar o pagamento de um valor X, daqui a 6 meses você efetua o pagamento de mais X, entendeu? E assim vai. Não precisam ser parcelas sucessivas. Isso ajuda muito mais aí essas empresas que estão passando por esse momento de reestruturação. Eu creio que o exemplo aí, né, do Botafogo e do Cruzeiro que foram citados são interessantes para que os clubes tenham essa percepção, né, de que é um caminho interessante para se reestruturar, né? Então, tanto o formato SAF quanto utilizar dessa ferramenta, né, dessa estratégia da recuperação judicial, não quer dizer ali que você, né, está abrindo mão de algo ali na esfera esportiva, ou que você, né, está submetendo o clube a uma situação, vamos colocar assim, que a doutora Júlia trouxe no início, né? O preconceito com relação à RJ. Então, me ajuda aí com essa palavra, tirar Desmistificar. esse estigma aí da RJ, acho que isso é importantíssimo, porque é uma ferramenta que realmente vem para ajudar. Ela não vem, né, no sentido ali de prejudicar nenhuma empresa, principalmente quando se trata ali do clube de futebol. Eu acho que esse realmente é o caminho, né? É uma ferramenta muito importante que a gente tem à disposição. E só Pensar para como um meio, né? Não como um fim. corroborar com isso aí, tirando um pouco do mercado de futebol, teve a falência da Oi. Só para uma curiosidade que eu vou falar aqui, decretada, né? Uma empresa que estava em recuperação judicial e foi decretada a falência. Os próprios credores, olha que interessante, os próprios credores entraram com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para cancelar a falência. E quem são os credores que eu falo? Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, Banco do Brasil. Então, quando você vê 4 bancos querendo que o processo de recuperação continuasse, e que deu certo, né? Foi suspensa a falência, banco não perde dinheiro, né? Banco não é bobo, né? Se ele entende que o melhor procedimento é manter a recuperação judicial, né? E quem somos nós para falar que, ao contrário, se os 4 maiores bancos do Brasil, né, são a favor da recuperação judicial, o exemplo é o caso da Oi, hein? A falência é o risco da recuperação judicial, né? Mas é aquele negócio, sendo bem feita, dá certo. É só dirigente que não quer largar o osso mesmo. Exatamente. Porque Doutora Júlia. Só para concluir, um detalhe interessante da recuperação judicial é que tem um administrador judicial, né? Que ele vai olhar as contas da empresa mensalmente. É um Vai ser o fiscal fiscal ali. fiscal. E dirigente malfeitor não quer ninguém fiscalizando as contas do clube, né? Ele iria querer nomear, talvez, o administrador judicial, né? Mas no processo de recuperação não dá. Vou escolher meu amigo ali. Oi? Vou escolher meu amigo ali como administrador judicial. Esses dirigentes. Eu acho que no caso do Corinthians, uns 3 administradores iam pedir, pelo amor de Deus, me tira daqui. O que eu vi lá não dá. Não consigo falar ao vivo. Mas, doutora Júlia, traga para a gente aí algumas considerações a mais sobre a recuperação judicial. Depois o João, o Fernando, quiserem complementar também. Bom, a recuperação judicial, ela está aí para ajudar essas empresas que estão passando por essas situações, por esses clubes que estão passando por essas situações, como o Corinthians, vocês citaram aqui, né? Mas olhar a recuperação judicial como uma forma de revitalizar a empresa, né? Para que ela volte a ter saúde financeira e passe ali a ficar... Por exemplo, como nós estamos falando do futebol, para que ele possa ficar ali no topo da tabela, né, comprando os seus jogadores, não ficar devendo para nenhum outro time. E é isso. Perfeito. João? Bom, eu acho que o mercado de futebol aí, né, ainda tem muita coisa para ser explorado. Acho que essa reestruturação aí dos clubes é coisa de 10, 20 anos pelo total das dívidas.
E eu acho que os especialistas aí na área, né, vão ter muito trabalho pela frente. Agradecer a presença da Júlia também aí, Obrigada. para a gente aí. Fernando. Quero agradecer ao Danilo, ao João, à Júlia, que nos presenteou aí hoje com seu conhecimento, com sua explicação. E, no final das contas, o futebol brasileiro ele só vai mudar quando parar de procurar atalhos e começar a escolher caminhos, né? De gestão, transparência e aquilo. Tem que ter coragem. Coragem vale mais do que qualquer tabela ajustada. E quem quiser futuro vai ter que virar profissional de verdade. É isso aí, gente. Ótimo, agradecer aí, João, Fernando, reforçar aí o agradecimento deles à doutora Júlia. Muito obrigado aí por sua participação, né, realmente por trazer, né, esse tópico que é importantíssimo aí nessa esfera do futebol, né, junto da sociedade anônima também, que é algo que a gente trabalha, né, forte aqui como conteúdo, e dizer para vocês aí que estão na audiência para, né, seguirem aí o nosso canal, curtirem esse conteúdo, compartilharem. A gente está aqui no YouTube, mas tem também o nosso blog com notícias diárias nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok, né? Podem acompanhar aí que a gente tem essa curadoria de conteúdo, conteúdos técnicos também, de artigos, de vários especialistas. E é isso aí. Na semana que vem a gente vai estar de volta aí com mais um programa aí semanal Sou SAF em Campo. E com convidado, né, Pessoal, Danilo, também. teremos um convidado. Teremos convidado o Rogério, né? Ele é filho do Dr. Ives Gandra E o doutor e Ives e São São Paulino Paulino. Roxa. Exatamente. Vamos revezando os clubes, né? Dos convidados. Isso aí. Então, obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau, Um gente. abraço aí Valeu. para vocês. Tchau, tchau. Até mais.